Bom dia, amigos. Hashtag fica em casa, boa quarentena a todos. Estamos na luta contra a Covid-19. Semana passada eu publiquei esse vídeo no meu Instagram com algumas perguntas, enquetes, né? E o que você faria, como é que esse cavalo aprendeu a fazer isso. Sabemos que cavalos de esporte sempre tem esse momento que precisa de colocar gelo e às vezes é difícil. Pois bem, eu tive várias indicações e muito interessantes. Olha, nós precisamos que o cavalo confie na pessoa, muitas pessoas falaram isso, fazer um trabalho gradual, ou seja, você coloca um balde, ensina o cavalo a pisar na lona, depois num balde, depois dentro de um balde com água, depois o balde com água gelada, depois com gelo, assim por diante até chegar a esse ponto. Ou seja, nós conseguimos entender o processo para se chegar aí, mas me chamou muito a atenção uma coisa que ninguém falou. Ninguém falou e aí eu falei, poxa, eu acho que isso dá um vídeo. Vamos procurar vídeos que a gente fala desse assunto. É o nível de controle que ela tem dos pés do cavalo dela. O que eu quero dizer com isso? É um olhar muito sutil, é um pouco difícil ver por vídeos, é mais interessante ver ao vivo e na prática, mas nós temos que ter um nível mínimo e bom de controle dos pés do nosso cavalo. Eu vou dar um exemplo de um curso que eu dei em Ponta Grossa. E nesse vídeo, um cavalo logo no primeiro dia, um cavalo bastante assustado, talvez eu acho que era uma égua, bastante assustada, e eu estou mostrando aqui como funciona essa ideia de nós termos algum nível de controle dos pés do cavalo. Então eu vou voltar um pouquinho aqui. E eu estou dizendo aqui sobre isso, e eu vou dar 2 passos para o lado direito. 1, 2, e o cavalo vem 1, 2 e para. Eu preciso ter esse controle de estar parado, o cavalo estar parado, eu dou 2 passos e o cavalo dá 2 passos e para. Por que isso? Todo o trabalho que nós vamos fazer com o cavalo anterior a tudo, tá? Todo o trabalho de colocar cabresto, de colocar embocadura, de colocar sela, de fazer de sensibilização, charreteamento, de montar, do cavalo de esporte, há um pressuposto de que nós devemos ter algum nível de controle dos seus pés. E depois eu faço essa volta e caminho com eles e vou mostrar outros vídeos aqui. Mas, Darko, isso aí não é o join up? Isso aí não é o inviting? Sim, mas mais do que o processo do inviting, da conexão, eu preciso ter consciência de que eu preciso treinar o meu cavalo a permanecer comigo quando eu movimento os meus pés. E eu não estou falando mãos, braços, eu não estou falando dos objetos, mas eu estou falando especificamente dos pés. Por que especificamente dos pés? Porque na manada de cavalos, e aí eu vou dar uma dica, um toque, uma ficha que vai cair para vocês. Os cavalos observam os pés dos outros cavalos para saber como ele se orienta. Poxa, mas ele faz isso conscientemente? Não, não conscientemente. Mas se você for, por exemplo, aqui eu estou com uma aluna do curso, a Bia, e se eu, por exemplo, eu tenho um cabresto e eu tenho 30 cavalos para pegar, como eu decido qual cavalo eu pego para que todos me acompanhem? Eu preciso saber quem na manada tem controle dos pés de todos os cavalos, geralmente a égua matriarcal. Perfeito, então eu seleciono os machos das éguas. Feito isso, eu seleciono as éguas mais velhas das éguas mais novas. Perfeito, aí vai sobrar ali 5 éguas. Dessas 5 éguas, você vai perceber qual que movimenta mais os pés.
tira, vai sobrar duas. Dessas duas, você vai saber qual que permanece parada e quando caminha, a outra caminha atrás. E você vai saber quem é a égua matriarcal. Você põe o cabresto na égua matriarcal, leva ela para a cocheira e os 30 cavalos vão seguir você. Isso todo fazendeiro, todo peão, todo horseman, todo homem que trabalha com cavalo sabe e pratica. E aqui eu estou fazendo exatamente isso, colocando a Bia, a amazona, em conexão com o cavalo dela e ela parando e a égua parando. Eu preciso desse controle. Quase sempre eu peço para o aluno ir pela parede porque é mais difícil para o cavalo. E isso confirma que o cavalo está em conexão com ela. Quero dizer o seguinte, ele poderia sair para a esquerda, ir para o outro lado, ir para o lado da porta, ir para o meu lado, mas eu peço sempre para o aluno fazer um pouco mais difícil quando o grau vai aumentando para confirmar. Agora imagine você, a Bia vai montar essa égua. Que legal, né? Com essa conexão. Então a égua vai estar atenta a ela para poder fazer aquilo que a Bia está pedindo, que é o pressuposto de um cavalo de esporte. Seja qual for o esporte, seja qual for o trabalho, nós precisamos ter esse nível de controle, de coordenação. E eu vou mostrar outro vídeo aqui de uma aluna nossa, grande amiga, também com a égua dela, a Cibele. E a Cibele está pela primeira vez no redondel. Eu quase sempre, coordeno junto com a pessoa o que ela deve fazer, para onde ela deve andar. Então eu trabalho junto com a pessoa nos primeiros momentos. E aqui eu vou falar para vocês, eu digo para a Cibele, presta atenção na égua, porque quando ela olhar para você, você vai caminhar para o outro lado, oferecendo a ela a oportunidade de ficar perto de você. E observem o que acontece. A égua olha, nós caminhamos juntos, abrimos espaço e damos a oportunidade de que a égua esteja junto com a gente. E esse é um momento mágico, esse é um momento lindo, esse é um momento fundamental e importante. Considerando ainda aqui, como eu já havia trabalhado com a égua, ela quer ficar comigo e eu falo, não, você vai com a Cibele. É a Cibele que você deve obedecer, estar junto, né? Ser coordenada por ela, observar os pés da Cibele. E eu peço, Cibele, para e vai para o outro lado. E a égua continua. Você nota uma certa ansiedade. É engraçado que a Cibele para, a égua para também. Você nota uma certa ansiedade da égua em estar com ela. Isso por causa do histórico. Cada cavalo vai ter um histórico diferente. Não existe o mesmo tipo de reação com cavalos diferentes. Um garanhão é de um jeito, um castrado é de outro, as idades mudam. Essa égua em particular é uma égua que tem sentimento, que tem cheiro, que tem intuição de ser uma égua matriarcal, de ser uma égua controladora, tanto que é muito difícil fazê-la estar nesse ponto, nessa condição. E você nota, eu vou dar uma dica aí para vocês, você nota agora que a égua tenta passar pela frente da Cibele. Ela está com a cabeça lá na frente. Por que esse ponto? E eu peço, Cibele, para o outro lado, para dificultar para a égua. Por que ela está fazendo isso? Porque ela não gosta, ou não está, ou não tem o hábito, ou não passou por esse processo de aprendizado gestual, social dos cavalos, de estar nessa condição. Então ela tenta ir um pouquinho à frente da dona, ela tenta estar na frente, ela tenta estar controlando a situação. E nós precisamos dizer a ela, não é a hora de você fazer isso, a hora
você faz isso em outro lugar, em outro momento. Agora, que é a hora do trabalho, é o momento do esporte, é o momento do treinamento, você precisa aprender a estar com este controle da Amazona ou do cavaleiro, né? E esse é um trabalho muito bonito, galera. E aqui um outro vídeo de uma outra aluna, também no mesmo curso. A aluna que também, todos os alunos ficam amigos, né? A gente sempre está trocando informação, fotos, notícias. Galera, vocês curtem meu canal? Inscreva-se, né? Pô, se você não se inscreve, você não me ajuda. É só se inscrevendo que você me ajuda. Maria Clara, olha o tamanho da Maria Clara. Existe a possibilidade da Maria Clara estar amarrando, forçando, brigando com esse cavalo? Não, não há. Esse vídeo ele é tão poderoso porque a Maria Clara está exercendo um papel de controle dos próprios pés e controle dos pés do cavalo dela. Gente, esse pressuposto, como eu disse, não é o segredo para colocar um cavalo num balde de gelo. Você precisa fazer muitas coisas, né? De reforço, muitas coisas relacionadas ao treinamento, à própria domesticação, à habituação, à dessensibilização. Não é uma coisa ou outra. É muito difícil a gente falar qual é o segredo para conseguir fazer isso. Não existe. Por isso, dar dicas é horrível, porque você fala, essa dica serve em geral, mas não serve para o seu cavalo. E aí, como é que faz? Como é que eu resolvo esse problema, essa bucha que você me deu, né? Então, o que eu tô... Vamos voltar à cena? O que eu quero dizer aqui? Você não precisa ser uma pessoa forte, controladora, dominadora, briguenta. Cavalos são sensíveis, sociáveis, intuitivos, femininos e eles estão mais no campo do trabalho da inteligência emocional. Cavalos trabalham com a nossa inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional pode trabalhar com outra coisa, né? MMA, jiu-jitsu, luta, vai andar de bicicleta, né? Nada contra, ótimo. Vai andar de skate, se joga de uma montanha, claro, seguro por uma corda, etc. Mas para trabalhar com cavalo você precisa ter um controle emocional muito grande. E Maria Clara, fazendo esse trabalho com o cavalo dela, demonstra absoluto controle dos pés do cavalo dela, no momento em que ele está em treinamento, em exercício, em prática esportiva, tá bom? Esse vídeo talvez seja um dos vídeos mais didáticos desse ponto de vista. Antes de pôr a sela, antes de pôr a cabeçada, antes de fazer a dessensibilização, esse é o meu primeiro contato com o cavalo, seja ele chucro, domado, um esporte, um atleta. Tendo esse exercício eu consigo vários outros. Então, deixa eu voltar uma coisinha muito importante para falar para vocês aqui nesse vídeo. Em algum momento, ela, égua, vai lamber os lábios quando nós andamos. Aqui, ó, presta atenção. Lamber os lábios. Viram? Viram? Preciso voltar? Olha só, até esse momento aqui, ela está com os lábios tensos, duros, rígidos. Ela olha para nós abrimos campo para ela andar e ela passa a lamber os lábios. Olha lá, lambeu, lambeu, viram? Se vocês não viram, volta o vídeo aí, porque é uma cena linda. Esse lamber os lábios, gente, está estimulando várias coisas no cavalo, processando informação, relaxando o pescoço, relaxando musculatura. Estou relembrando dos momentos que eu vivia com outros cavalos e quando eu era potro eu mamava na minha mãe e eu fazia grooming nos outros cavalos. O movimento de lamber os lábios é fundamental para um cavalo, é essencial para um cavalo, tá bom? Aí, voltando, aqui eu não consigo ver,
Mas aqui lambeu os lábios, vocês viram? Podemos voltar? Pô, como que você está vendo? Por isso, viver isso é mais importante do que ver por vídeo, né? Porque a gente consegue ver acontecendo na prática. Aqui uma coisa acontece, eu faço um movimento que eu não devia, quando eu viro para ela e ela se assusta. Vocês notaram que ela se assusta? Nesse momento que ela se assusta, ela não foge. Isso é importante para mim. Ah lá, ela deu uma baixada e voltou. Ela está ganhando confiança. Eu não posso errar nesse momento. Eu preciso ter o controle dos pés dela para poder entrar na égua depois com exercícios mais difíceis, como lona, sacola, baguete, bola de pilates, de sensibilização, pôr equipamento nela e continuar controlando a questão dos pés. Presta atenção, galera. Olha a leveza, a delicadeza com que a égua ou o cavalo faz. Eu não consigo ver notado aqui. Existe um pressuposto do controle dos pés. Sim, ela colocou um feno ali, super importante. Provavelmente um cavalo que teve um processo para fazer isso. Tem cavalos que é mais difícil, tem cavalos que são mais fáceis. Também a gente tem que pensar nisso, né? Poxa, tem cavalo que nasce com algumas dificuldades e não faria esse tipo de coisa e precisa de mais treinamento. Mas aqui nós vemos uma mulher levando o cavalo pelo cabresto com muito controle dos pés. Serviu para alguma coisa esse vídeo? Então, galera, curte os meus vídeos, assina, inscreva-se, porque é você se inscrevendo que você me ajuda. Você não se inscreve, não compartilha, às vezes dá vontade de desistir do canal, sabia? Porque é muito pouca visualização. Ajuda nisso, porque você me ajuda a estar construindo esse conhecimento, conteúdo, etc. Espero que você tenha curtido. Esses vídeos aqui você vai encontrar no meu Instagram, tá bom? Pode ir lá no meu Instagram também. São vídeos muito bonitos, eu adoro estar sempre assistindo. E um forte abraço, galera. Boa semana, boa quarentena, na luta contra a Covid. Por favor, sigam as instruções médicas das organizações da OMS. E estamos na luta. Um beijo grande.